Caim matou seu irmão Abel, tornando-se o primeiro assassino da história. Como punição, Deus exilou Caim, que foi morar na terra de Nod, ao leste do Éden. Lá, é dito que ele se casou e teve filhos. Mas quem eram essas pessoas, se até então a Bíblia só mencionava Adão, Eva e Caim? Com quem Caim se casou? Ficou curioso, né? Pois então vamos lá. Mas antes de tudo, já deixe aquele like caprichado, se inscreva no canal e ative as notificações para os próximos vídeos. Bem-vindo ao canal Histórias que Inspiram Luz. Hoje vamos falar sobre o início da humanidade. E juntos vamos entender. Caim se casou mesmo com uma de suas irmãs? De onde veio sua esposa? Vamos explorar isso juntos. A Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis 4:16 e 17. Caim se afastou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, ao leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Parece simples, mas a Bíblia não menciona outra mulher além de Eva, a mãe de todos. Isso causa muitas perguntas. Vamos conferir algumas delas. Muitas teorias foram criadas ao longo do tempo. Uma ideia estranha é que Caim poderia ter se casado com alguém de outra espécie, como uma Neandertal, por exemplo. Mas espécies diferentes não podem ter filhos juntos. Portanto, os filhos de Caim não poderiam continuar sua linhagem. Além disso, não há evidências para essa teoria na Bíblia, muito menos em livros paralelos. De acordo com a Bíblia, Caim gerou uma linhagem que se multiplicou bastante. Isso não seria possível se sua esposa fosse de outra espécie. Outra teoria é que existiam outros humanos fora do Jardim do Éden. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento sobre humanos fora do jardim, antes da queda de Adão e Eva. Todos os humanos descendem de Adão e Eva, que foram expulsos do Éden por causa do pecado que havia entrado no jardim. Portanto, a mulher de Caim deve ser uma descendente de Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, está escrito: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Pois então todas as mulheres vêm de Eva. Então a esposa de Caim deve ser alguém da sua família. Em Gênesis 4, lemos sobre o nascimento dos filhos de Adão e Eva. Primeiro Caim, depois Abel, e mais tarde Sete, depois que Abel foi morto. Não há menção de filhas, mas isso não significa que não existiam. Ao lermos o livro de Gênesis, pode parecer que o nascimento de Caim, Abel e Sete aconteceu logo após a expulsão do Éden. Mas é bem provável que pode ter se passado muito tempo, porque Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos. Adão pode ter saído do Éden poucos anos depois de ser criado. Então, houve muitos anos até o nascimento de Sete. Nesse tempo, Adão e Eva poderiam ter tido muitas filhas que não foram mencionadas na Bíblia. É importante lembrar que naquele tempo, os nascimentos de meninos eram mais registrados. A sociedade dava mais importância para os filhos homens, porque eles eram vistos como responsáveis por continuar a linhagem da família. Podemos ver isso no caso de Adão e Sete. Abel foi morto e Caim exilado, então Sete foi o escolhido para continuar a linhagem. Isso não significa que Adão e Eva não tiveram filhas. Segundo a Bíblia, as pessoas viviam muito tempo no início da humanidade. Assim, pode ter passado muito tempo até que Caim se casasse. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Caim teve relações com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome de Enoque, em homenagem ao seu filho. Caim encontrou e se casou com sua mulher em Nod, ao leste do Éden. Ele também construiu uma cidade. Isso significa que havia outras pessoas lá. Talvez já houvesse um grupo de pessoas em Nod antes de Caim chegar. Outros filhos e filhas de Adão podem ter tido seus próprios filhos. Não demorou para que essas pessoas se espalhassem até a terra de Nod. Foi lá que Caim se estabeleceu, encontrou uma esposa, teve um filho e construiu uma cidade. Portanto, a mulher de Caim fazia parte do grupo de pessoas que se espalharam pela região.
Todos eram descendentes de Adão e Eva. Então a pergunta que não quer calar: Caim se casou mesmo com a sua própria irmã? Sim, isso é possível. Ele pode ter se casado com uma irmã, sobrinha ou prima. Certamente alguém da sua própria família. Naquela época não havia outras famílias. Sem esses casamentos, a humanidade não poderia crescer. Além disso, o conceito de família era diferente. Não havia outros para eles se casarem. Não era visto como incesto porque não havia outras opções. Talvez você esteja preocupado com problemas genéticos. A Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica diz que, se os pais são primos, a chance de a criança nascer com defeito é de 5 a 6%. Isso é porque ambos podem ter a mesma mutação genética. Esse problema seria menor para as primeiras gerações, pois havia pouca diversidade genética e a humanidade era muito recente. E você? O que me diz sobre tudo isso? Qual é sua opinião sobre isso? Será que a esposa de Caim poderia ter outra origem? Ou será que ela era mesmo sua irmã? A falta de detalhes deixa algumas questões em aberto, não é verdade? Por isso deixamos essa questão em aberto, pois se Deus quisesse revelar esse assunto, nós saberíamos. Mas olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Pois está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei para sempre. Esse é o canal Histórias que Inspiram Luz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.